Aranhas do Asfalto, Meyer. Quem é do Meyer não bobeia, né? Isso aí é antigo, uma piada antiga, né? Os Aranhas nasceram no Meyer. Aí tem uma rapaziada aí, o Ramos, Jeremias Pessoal de Ramos. Paraíba do Sul. Andréia, vai dizendo onde ele está, onde foi isso aí, esse encontro. Essa Você aí foi lembra? uma homenagem feita lá em Paraíba do Sul, no ano passado, Aham. porque Paraíba do Sul é o último final de semana, né, de abril, então ele não tinha nem um mês de falecido ainda, e fizeram essa homenagem. Ah, Isso aí foi aqui na sede, numa reunião nossa, com a ah, apresentação de um membro lá de Nova Iguaçu. Isso aí, se eu não me engano, foi em Prado. Se não foi em Prado, também não lembro onde foi, mas acho que foi Prado. Mas isso aí foi o evento que nós fomos. Isso aí acho que foi ali em Paraíba. Não me lembro bem. né? Esse aí foi Paraíba do Sul de novo. Isso aí foi um evento fechado, não lembro se foi do Balaios, lá no Recreio. Não me lembro. Esse aí foi, acho que Serra Negra. Foi São Serra Paulo, Negra. né? São Paulo. Esse aí foi aqui no. Ai, gente, no Rio Centro ali, ó. Todo ano tem que do Gustavo. No Salão Moto O Brasil. Salão Moto Brasil. Ele chegou a fazer Prado o ano passado, esse ano? Ano Não, passado. ano passado ele estava internado. O último Prado que ele fez foi antes da pandemia, foi 2019, ou foi 2020 que começou o lockdown? 2019. 2019. Aí, depois disso, houve um Prado antes dele ficar doente, mas ele não foi fazer, ele não foi contratado para fazer a locução. Foi alguém, acho que, se não me engano, um locutor do Abutres de lá. Não me lembro. Quando o Prado voltou, depois da pandemia, houve mudanças e, infelizmente, ele não fez Prado. No ano seguinte, quando ele foi convidado, ele já estava doente. E aí... Então vamos lembrar, irmãos, vocês que conheceram o nosso amigo Ramos, né? Aquelas entradas que ele fazia, né? Se liga na parada, vamos ler para não morrer envenenado, se liga no plano de governo. Aí qual é o plano de governo? Na moral, estamos juntos. Hora é agora. Boa sorte, sucesso e rock and roll. Andréia Toscano, Andréia Aranha, né? Andréia hoje está aí com o amigo de muitos anos, né? O Sidão, né? O Sidão. Fala aí. Andréia, nós temos aí a vice-presidente. O vice-presidente também, o Domar está aqui, está ali atendendo a diretora de Nova Iguaçu, a Selma. A Selma é a mulher do dinheiro, né? É financeira, aqui né? A nossa diretora é a diretora administrativa Selma Baruch, né? E a Selma Cigana é a diretora do núcleo de Nova Iguaçu. Tá todo mundo aí. André, me diga uma coisa, você falou que tem aí na matriz são 11 integrantes, é isso? Aqui na matriz, em Meia Rio, nós estamos com 11 integrantes. Agora, esse núcleo que você falou de 13, Macaé, Maricá, Niterói, Búzios, Silva Jardim, Rio das Aí são os núcleos. Duque de Caxias, Vila Velha, São Paulo, Prado, Bahia, Santa Catarina. Mas é o quê? Uma pessoa em cada estado? Um diretor em cada núcleo. E aí tem os integrantes desses núcleos. Entendeu? Então, o total dos Aranhas nessas sedes são quantos? Olha, aí somando todo mundo, eu já nem sei te dizer. Até porque eu estava conversando com você antes. Nós estamos
passando por adaptações, né? Depois que ele se foi, a gente está tentando reorganizar, né? E é aquela coisa, fazer a faxina na casa, fazer uma limpeza na casa, reorganizar para poder levar para frente. E aí, isso aí, as reuniões com os núcleos, as reuniões com os diretores, com a diretoria daqui do MEI, a gente está tentando reorganizar. Então, assim, hoje eu não tenho como te dizer exatamente o número total de membros, como é que funciona para cada... por exemplo, nós perdemos um núcleo, o núcleo de Rio das Flores. O núcleo de Rio das Flores acabou. Então, porque estava só a diretora e ela preferiu dar baixa no núcleo. Beleza. A amizade continua, o carinho, a irmandade, só não temos mais o núcleo Aranhas do Asfalto Rio das Flores. Entendeu? Então, isso aí, quer dizer, já não posso mais contar com esse núcleo. E isso aí a gente tem que reorganizar e oficializar, né? Bom, eu vou repetir o que eu falei antes, está gravado. Afinal de contas, muitos motoclubes que existem hoje, muitos integrantes saíram do Aranha do Asfalto, né? É verdade. Saíram do Aranha do Asfalto, até pessoas que hoje pertencem ao Hells Angels, né? Pertencem ao Abutre, pertencem ao Casaco, Balaio, entendeu? Na verdade, os Aranha do Asfalto foi aquele começo, né? Aquela bandeira de lençol, aquela coisa toda que a gente sabe. As Você coisas. lembra dessa história, já? Oh, poxa vida, eu sou. Eu que o diga. Eu tô na estrada, eu tô na estrada. Olha, uma pessoa que eu tenho respeito e admiração é a dona Vilma, que foi a primeira esposa dele, né? Eu conheci a Vilma. Os Aranhas com ele. E assim, eu tenho uma admiração por ela. Nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas eu vou te dizer, cara, ela pegou os momentos bravos dos Aranhas, né? A fundação de um motoclube, você sabe como é complicado, né? Você crescer nesse meio. E hoje o Aranha do Asfalto é um motoclube respeitado, né? Ele trabalhou para isso. E assim, eu tenho maior admiração pela dona Vilma, porque eu vou te dizer, cara, ela ralou com ele, passou poucas e boas com ele em prol dos Aranhas. E assim, essa história do lençol, cara, a primeira bandeira dos Aranhas foi um lençol rosa, aquela pintou da noite pro dia, do dia pra noite. Com babadinho. Com babadinho, ainda tinha um babadinho, realmente. Eu tava lá. Cara. E assim, tinha gente querendo saber de quem era aquele lençol. Eu vivi isso ao vivo e a cores. Na verdade, o Ramos apareceu mais depois que ele passou a ser boca de ferro, que ele falava às vezes, né? Boca de ferro, aí que ele passou a ter mais visibilidade, a verdade é essa. Por quê? Porque o Ramos era o Aranha para andar de moto, né, Cid? Enquanto você já estava no evento, ele estava no meio do caminho. Peraí, como é que é? Ele, para andar de moto, andava 60, 70. Não dá para acompanhar ele, não. Eu sempre gostei de andar mais rápido, né? E assim, então eu marcava com ele, falava assim, ó, tu sai, vamos dizer, às 13 horas e eu vou sair às 15. Aí a gente se encontra lá na porta, chegando junto. A ideia, o nome dos Aranhas aconteceu por isso. O Ramos ele era de um outro motoclube. Antes dos Aranhas, ele era do Primitivos. E aí, assim, ele atrasava a galera. O pessoal fazia os pontos de encontro na estrada e, assim, ficava sempre parado esperando o Ramos, porque ele ia 80, 90, 80, 90, 80, 90, e o povo 120, 130, 150, até onde o motor aguenta. E assim, o pessoal reclamava. E o presidente, na época, eu não lembro quem era, mas falava para ele, pô, cara, tu parece uma aranha se arrastando no asfalto. Pô,
não anda, essa moto não tem motor, como é que é? E aí ele ficava naquela e tal, ele, pô, quer saber? Aí ele pediu para sair, que ele não queria atrapalhar o povo e tal, e ele não mudava o jeito dele. Então, ele saiu, falou, quer saber, eu vou fundar o meu. Ele e Dona Vilma fundaram. Vai ser o quê? Vai ser o Aranha do Asfalto. Né? Quem andar se arrastando no asfalto, como eu, vai ser aranha também. Então, vamos que vamos. E foi, ele montou os aranhas. O nome veio dessa história, porque ele se arrastava pelo asfalto, era Aranha do Asfalto. André, me diga uma coisa. Aquele triciclo dele, vocês ainda têm um triciclo ou não? Olha, eu não sei de qual você lembra. Aquele primeiro, que era verde, aquele já se foi. Ele hoje... Não, o primeiro era um vinho. Era o vinho, depois veio o verde, né? O verde chegou a ter um campo de futebol na churrasqueira em cima do motor, lembra disso, Magé? Na Copa do Mundo, ele botou um campo de futebol no... E ele andava com aquele futebol, andava com um penacho. É isso mesmo. Aquilo é uma... nem o Joãozinho 30 teria tanta imaginação para fazer um triciclo. Não, cara, não teria. Uma coisa que a gente pode ressaltar, se você me permite falar, uma coisa que a gente pode ressaltar, o Ramos, ele foi o primeiro e o único presidente do motoclube que ousou e botou o motociclismo na passarela do samba, cara. A gente... nós desfilamos na Mocidade uma ala só de motociclistas, fazendo parte do enredo. A gente não foi encaixado, não. A gente fazia parte do enredo, com direito à coreografia e tudo. Foi uma concentração de uma madrugada inteira debaixo de chuva, regada a muita cerveja. Aí, bem estilo motociclista. Então, assim, o Ramos, ele tinha umas sacadas que dava certo. A gente, às vezes, eu particularmente convivia muito com ele. Às vezes ele falava umas coisas que eu falava, você está viajando, você está maluco. Depois o povo e depois a coisa colava, bicho. Uma das coisas assim que cabe muito ressaltar e agradecer a ele, a questão do isenção do pedágio. Eu me lembro. Eu me lembro. O MIP, a fundação do MIP começou com o Ramos e mais 2 motociclistas que a gente... É melhor a gente não falar todos os nomes, senão pode cometer uma injustiça. E essa começou numa conversa em Miguel Pereira, e isso progrediu e tomou vulto, e o motociclismo inteiro naquela época se envolveu, e hoje, dentro desse espaço aqui, eu convivi direto com ele. A gente ia para reuniões e tem muitas histórias até engraçadas passadas comigo e ele. Muita chuva, com aqueles carros. Não sei se você lembra dos carros dele, né? Os carros dele, quando tinha documento, não tinha fundo, não tinha. Não tinha. A água entrava por tudo que era lugar, eu tinha que andar de capa de chuva. Del Rey, ele tinha um Del Rey. O Del Rey que tinha um documento partido. E não, o Chevette só tinha meio documento. O Fusca não tinha o fundo. O Fusca não tinha o fundo, a tampa do porta-luva abria e não tinha porta-luva, a água entrava por cima e por baixo. Cara, são histórias, cara, que assim, ninguém vai viver mais isso. É um pedaço da minha vida que foi embora, cara.
E então, mas a É, gente fez a coisa acontecer. Na véspera da primeira motociata, que a gente estava aqui nesse espaço que na época era uma oficina, a gente estava preparando as faixas que iam ser colocadas no carro de som e as faixas que iam ser colocadas ao longo do percurso. De repente, para um carro preto no portão aqui e desce uma senhora toda de vermelho. E depois a gente ficou, apelidou até ela que era a secretina do capeta, né? Porque a mulher estava de sapato social com salto imenso vermelho, um taier vermelho, uma bolsa vermelha e os lábios mais vermelhos do que a lanterna de carro. E ela desceu do carro, uma morena muito bonita, muito vistosa, e ela desceu do carro e chegou aqui no meio do espaço. Ela bradou em alto e bom som: Senhor Jeremias Ramos. O silêncio foi total e todos os dedos apontavam para ele. Não tinha escolha, os dedos eram ele. E ele, pois não, pode falar, é comigo mesmo. E ela falou, oficial de justiça. Perfeitamente. A ele, perfeitamente. Ela entregou o ofício, ele leu. Na época a gente tinha 2 advogados aqui, um deles era o Dudu, que já é falecido, que era Dudu. O Dudu leu e ela pediu que ele tomasse ciência que era a proibição da manifestação no dia seguinte. E eu lembro como se fosse hoje. O Ramos virou para ela e falou assim: Excelência, leva o recado lá pro moço da capa preta, diz para ele que com papel, sem papel, com ordem, sem ordem, com determinação, com proibição, o bagulho vai sair. E amanhã ele pode esperar que todo mundo que está aqui vai estar lá. E assim aconteceu. A gente deve ter eu posto me algo. lembro. Você lembra, acho que você está presente, e a gente deve ter colocado algo em torno entre 500 e 800 motos na ponte. Eu me lembro disso. Fomos cercados pela polícia, enfim, todo aquele aparato, e a gente conseguiu fazer a nossa manifestação. Todo mundo com saquinho de moeda. Pagamos com moedinha de 1 centavo, pagamos com notas de grande valor, e depois fizemos outras manifestações que surgiram efeito e a isenção foi dada. Só que tem que tudo nesse país cabe recurso e foi feita uma liminar e hoje todo mundo cobra pedágio, com a exceção da Dutra. E uma ou outra estrada aí que não cobra. Agora, 0,40 cobra. Eu me lembro que nós fizemos lá na linha amarela, justamente isso, com moedinha para pagar, interrompemos a linha amarela, o pedágio da linha amarela. Bom, agora, minha gente, deixa eu perguntar uma coisa. Andréia, como é que todo motoclube tem um estatuto, certo? Vocês têm um estatuto, é claro. Sim, tem estatuto. E como é que é para entrar nos aranhas do asfalto? Quais são as etapas que sucedem para entrar no aranha? Veja bem, tem certas perguntas que eu vou fazer a todo motoclube, porque são coisas que diferenciam um do outro, né? Às vezes, né? Então, por favor. Bom, hoje, aqui eu só posso falar pelos aranhas. O Estatuto dos Aranhas, ele
Ele É reza o Pemos a... seguinte: você é simpatizante, você frequenta os eventos e tal, e aí você tem uma certa afinidade com os aranhas. Você vai entrar nos aranhas, sei lá, num evento nosso, por exemplo. E aí você vai perguntar: oh, poxa, como é que eu faço para entrar no clube e tal? Então, aí a gente senta, dá aquela conversa, apresenta o motoclube como funciona, e mostra, olha, a situação é essa, você vai participar como PP, né? Você vai receber o seu pet de PP e vai ver se acostuma, se você gosta, se é realmente isso que você quer, e vai se adaptando, vai sendo avaliado e vai avaliando. Você avalia. Eu acredito que o PP ele avalia o motoclube assim como ele é avaliado, né? E E quanto aí tem tempo umas demora certas para ficar regrinhas que a PP? gente tem que seguir, né? Umas regrinhas básicas, mas isso só com o tempo. E aí, 6 meses passados, você pode ou não receber um meio escudo, e com 2 anos participando, né? Evoluindo, viajando, construindo com o motoclube, no final da avaliação você pode ou não ser escudado, e aí ser sim membro do motoclube. É, né? Outras coisas, isso aí é um resumo básico. É o básico. Tá certo, não. Eu me lembro que determinado motoclube escudou presidentes de outros motoclubes sem passar por nenhuma etapa. Eu não vou falar qual motoclube, mas o Cid sabe qual é, né? Aconteceu isso, né? Mas é isso aí, minha gente. Olha, o negócio é o seguinte: nós temos mais perguntas para fazer. Bom, vamos desacelerar, apertar suavemente a manete de freio, encostando a moto no lugar seguro, se liga aí no procedimento, coloca no Manda o neutro, plano vamos de parar, governo. colocar o descanso, o cavalete, descer. Me diga uma coisa, Andréia, você, você anda de moto, de triciclo, como é que está a sua situação como motociclista? Então, deixa eu te Bom, explicar uma coisa. Eu tô sem a carteira de moto agora, não renovei. ah, aham, E assim, pro trike, é aquela coisa, né, ah, Jorge? Trike a gente tá andando por aqui, agora o trike tá parado. A gente, antes dele adoecer, a gente estava reformando, nós chegamos a fazer o motor, chegamos a fazer a caixa de marcha e tal, ficou faltando a parte elétrica. E aí eu ainda não tive nem coragem de mexer nele. A verdade é essa, ele está encostado lá atrás e eu ainda não tive aham. coragem. Eu estou com o material todo comprado para fazer o estofado, tudo direitinho. Tem quem faça, mas eu não tenho coragem de mexer. O problema é esse. Mas você dirigiu o trike ou você Ah, ele agarrou fez quando. questão de me ensinar os truques. Ah, Eu cheguei a dirigir, é. sim. E ele ainda me fez uma graça uma vez. Foi a primeira vez que eu peguei a 101 com o trike. Você sabe como é que ele viajava, né? A gente viajava, e isso era uma coisa que eu adorava. A gente viajava, por exemplo, um exemplo bobo, daqui para Prado, o pessoal faz em 16 horas, 13 horas. Vamos botar assim, de 13 a 16 horas. A gente levava 2 dias para chegar em Prado. E a gente ia curtindo a estrada, entendeu? Tá E certo. assim, vi uma pontezinha nova, vai dar onde? Não sei, vamos lá ver. Aí ia lá ver, sabe? A gente viajava assim. E aí, houve uma ocasião no trike que a gente tem mania, isso aí, todo mundo sabe que a gente tem mania de catar planta na estrada, né? A gente catava planta na estrada. E aí, eu só rodava com o trike por aqui, Néia, Piedade, Engenho Novo, Engenho de Dentro, Aham. não ia para longe, não saía da meiuca aqui. E aí ele começou a me instigar e me levar, não, vamos para Maricá, vamos para não sei para onde. Aí tá, vamos embora. Aí um belo dia a gente indo acho que para Silva Jardim, se não me engano, Silva Jardim, Araruama, ele cismou de parar na 101 e
Pois é, foi andando, saiu do triciclo e foi andando, e eu tô só vendo. E eu, na época eu fumava, acendi o meu cigarro, tô sentada lá e tô esperando ver o que ele ia resolver, né? Ele é desse. E eu tô, bebê, o que foi? Bebê, o que você tá vendo aí? E ele nada, ele só indo, só indo. Daqui a pouco já tava assim, vamos botar 100 metros? Ele já tava 100 metros. Aí começou a fazer sinal pra eu ir pra lá. Eu falei, tá. Eu desci do trike. Aí ele, não, vem. Eu, tá. Peguei, subi, liguei o carro, liguei o triciclo e fui. Aí quando eu tô pra sair, aí ele, não, agora você leva. Aí subiu, ficou atrás de mim e eu que levasse o trike. Eu falei, não vou levar não. Ele, então a gente fica aqui. Aí eu ficou esperando, aí eu tive que ir, né? Sabe como é que ele era, né? Ele ganhava pela insistência, né? Ele vencia pelo cansaço. E aí lá fui amarradona. Acabou que me acostumei. E assim foi. É, Só que sem a carteira. Eu só tenho a carteira é. Hoje, valendo, eu só tenho a minha carteira de classe B. Ô Cid, então vou fazer essa pergunta para você. Vamos Tá? lá. Você anda na garupa de qualquer moto, de qualquer motociclista? Bom, como bom motociclista, eu não sei andar na garupa de ninguém, né? Vai derrubar um. Mas você andaria? Olha, se eu tiver. Assim, já andei. Já teve ocasiões até de emergência, da gente ter que sentar na garupa de alguém. Por emergência, mas não por gosto. A gente estava na sede. Hoje não, já há algum tempo eu pertenço ao school, né? Então a gente estava sentado na sede, o irmão nosso se acidentou e a gente teve que correr para socorrer. E nessa eu fui sentado na garupa, né, cara, para poder trazer a moto do irmão para a sede. Mas, assim, se eu tiver a opção, eu prefiro não. Eu prefiro pilotar. Eu como motociclista, eu tive uma experiência dessa, que eu fui comprar uma moto para o meu filho lá no Chile, e o cara sobe na garupa aí para me conhecer a moto. Nunca mais eu subo na garupa. De jeito nenhum. Andréia, por favor, você poderia mostrar a sede com o celular? Claro. Mostrar a sede? E pergunta a uma garupa aí o que ela pediria ao piloto quando ela estivesse na garupa. Pergunta aí a quem você quiser. Escolhe uma garupa aí. Eu acho que aqui não tem nenhum garupa. É tudo motociclista? Garupa. Pois é, o Sidão, cara. O Sidão eu já fui. Cara. Teve um evento que nós fomos. Eu já peguei garupa com o Sidão algumas vezes. Já fui garupa do Sidão algumas vezes. E assim, é tenso, hein? É tenso ser garupa do Sidão. É tenso. Esse aqui tem hora que ele liga o modo motoboy. Caramba, maluco. É tenso. Até cãibra dá nas pernas. Imagina você na ponte de Niterói, esse homem fazendo corredor, a perna em cãibras, e ele, olha o pau, olha o gás, e vai embora, cara, vai embora. E assim, tu não se segura não pra tu ver, tu fica. E eu desesperada. Pô, fala sério, o cara mete 120 e tá tranquilo pra ele. E eu, caramba. Mas ela é boa garupa, Magés. Só não gosto de ser garupa, mas assim, principalmente de Obrigado. dois. Eu vou tentar agora. Mostra pra gente aí a sede, o que você puder mostrar. Você vai me dizer que você ainda tem aquele vaso sanitário na porta do clube? Olha, não tenho mais. Não, rapaz, olha, não é, vou te dizer. Eu tirei. Quando o Ramos ficou doente, ele ficou algum tempo em casa. E aí, o que acontece? Sobrou um vaso.
Eu saí tirando, o pessoal falava assim, tira as caveiras, tinha um monte de caveira, tinha vaso sanitário, mas ficou um aqui, ó. Vou tentar te mostrar. Olha isso. Ah, Um ficou. com flores. Sem Esse flores, ficou. porque tinha bastante flores, né? Eu me lembro disso. Era uma piada. Você passava em frente à sede. Chegou a pegar aqui os nossos painéis com os pets, né? Com os adesivos dos visitantes e tal. Agora a gente já tem que fazer mais, né? Que isso aqui já tá tudo cheio. O escudo. Acredito. Aqui é o palco, Jorge. Isso aqui é um palco e eu vou fazer a teia do aranha. A minha vontade é colocar os pertences dele, né? O colete dele oficial, o primeirão, e os troféus que ele tinha, né? As menções. E assim, é isso. A sede, na verdade, é um espaço daqui de casa. Você sabe que os Aranhas já teve várias sedes, já esteve em vários lugares. E aí ele resolveu fazer aqui em casa mesmo. Né? Aqui é o povinho que está aqui hoje. Esse aqui é o meu vice-presidente, o Domar. Alô, meu amigo, como é que vai? Aqui dando aquela força. Aranha, sempre aranha. E é isso. E estamos aí. Aqui é o vice. Nós temos aqui a nossa diretora de Nova Iguaçu. Oi. A Selma Cigana. O Elson, que hoje, ele era nosso nômade. Mas com toda essa reviravolta, hoje ele é o nosso diretor social. Mas é o nosso nômade eterno. Lembra do Jorge? A dona Selma é a mulher do dinheiro, né? Aquela que tem a grana. Essa Selma aqui é a Selma Cigana. É a diretora do núcleo de Nova Iguaçu. Certo? Tá. A Selma, que é a nossa diretora financeira, é essa aqui, que é a esposa do Domar. Tudo bom? Alô, essa é a diretora financeira. E esse aqui é o Paiva, que é membro lá de Nova Iguaçu. É variado, mas estamos Tá um pouquinho variado. Foi fazer uma brincadeira na moto, olha o que deu. Foi isso aí. E esse aqui é o nosso PP. Alexandre é o PP dos Aranhas. É o sofredor. Tá tentando, né? E aqui são poucos troféus que nós temos, né? Tanto dos Aranhas quanto os troféus do Ramos, com as fotos dele. Tem algumas coisinhas aqui, que é o cantinho dele, por enquanto, antes de eu fazer a nossa teia. E é isso. Estamos aqui. Ô, André, me diga uma coisa. O Aranha tinha uma situação que a gente... Vocês trocavam de escudo constantemente. Eu acho que você talvez não me diga quantos escudos o Aranha já teve. Porque eu me lembro, o Ramos tinha uma ideia, aí pronto. Na verdade, vamos trocar esse negócio. O escudo ele foi só modernizado, né? A essência do brasão é a mesma. É o aranha no seu ciclo, na estrada e tal. Ele só foi sendo modernizado, na verdade. O primeiro, que era aquele tipo... Eu acho que foi muita influência do Primitivos, que ele tem um homem de Neandertal, né, com aquelas ferramentas, não sei quantos braços, com ferramenta, com relação com peça de moto e tal. Inclusive, nós temos ainda tem ele aqui em algum lugar. Vou ver se eu acho. Deixa eu ver se ele não está aqui em cima. Aqui, ó. Olha, esse aqui, se eu não me engano, foi o segundo, não chegou a ser o primeiro, não. Ou é o primeiro ou o segundo. Esse aqui. Tá dando para ver legalzinho? Tá dando. Esse aqui é um. Tá vendo? Aranha do asfalto, tipo um doido aí, uma aranha, sei lá o que ele tentou fazer aí. E aqui já foi no aniversário em 2001, primeiro aniversário. Ainda é o mesmo escudo com cores diferentes, vamos dizer assim. E aí, depois ele definitivamente colocou um aranha, né? E foi só modernizando
a essência continua. A essência do Aranha continua. E é isso. André, quantos troféus você tem aí guardado? Não faço ideia. Pô, é muita coisa. São 24 anos, né, Jorge? O Aranha está fazendo 24 anos em junho. A data de fundação dos Aranhas é 8 de junho, né? Ô, Andréia, eu quando me mudei aqui para a Espanha, eu trouxe 8 malas, porque eu vendi tudo no Brasil, né? Eu tenho um apartamento, né? Vendi a casa de praia há pouco tempo, lá em Jaconé, que eu vendi, né? Porque realmente a minha estrutura aqui é diferente. A minha mulher é espanhola, eu tenho uma filha que, que vive aqui, eu tenho 2 netos espanhóis, um nasceu para fazer um mês. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, no Texas, já é cidadão americano, ele tem 2 netos. Então, o Brasil, para mim, então, estou naquela situação de acho que não vai dar mais para voltar. Então, uma das coisas que eu mais fiquei triste é eu ter que me desfazer dos troféus que eu tinha, sabe? Troféu e boné. Eu tinha quase 100 boné, troféu não sei quanto. Aí comecei a dar, né? Porque não dá para você trazer, a não ser que você alugasse um container. Agora eu imagino o Ramos. Quantos troféus ele deve ter? Olha, isso aí você. eu vou te falar Mais uma de coisa. 100, Quando... mais de 200. Não, bota isso. Aqui embaixo era a sala de reuniões e a sala de troféus dos Aranhas. Né? Ele morava lá em cima. E aqui aí embaixo tem um espaço e em cima ele era uma kitnet, vamos dizer assim, era um quarto com banheiro e ele tinha sofá, televisão, então assim, ele morava lá em cima. E quando a gente resolveu juntar os capacetes, ele cismou que eu tinha que vir para cá e tal. Aí ele começou a ter as ideias de transformar isso aqui em casa mesmo. Então, assim, com o tempo, a gente foi fazendo aqui embaixo, ele tirou os troféus, tirou os arquivos, tirou as coisas todas dos Aranhas, botou lá para trás, e aqui embaixo ele fez uma sala e cozinha. Né? E lá em cima ficou a suíte, ficou o quarto e tal. E as coisas dos Aranhas foram lá para trás, para os arquivos, as coisas que nós temos lá atrás. E, rapaz, ele fez uma faxina aqui, jogou documento fora, e aí tinha troféu que estava podre, tinha troféu que estava enferrujado, Aí ele... Era tanto troféu, era tanta coisa. Você imagina, um espaço que é uma sala e uma cozinha, eram 4 paredes, né? Uma das paredes com uma porta no meio. Aí nós fizemos janela, fizemos um monte de coisa aqui, mas tudo bem. Você imagina essa sala cheia de prateleiras repletas de troféus. Era muita coisa. Muita coisa. Era muita coisa. Não dá para te dizer quantos troféus ele tinha aqui. Né? Aí foi tudo lá para trás. Porque essa foi bom que sede... fez uma faxina, né? Tirou os que estavam podres, tirou... Mas ainda tem troféu aqui que tem troféu guardado aqui que tem os seus 20 anos aí fácil. Acredito. Porque aonde você hoje está morando, nós sabemos, já foi oficina, o Carlinhos trabalhava aí, né? O Carlinhos faz ciclo. Já foi estacionamento, né? Já. O Ramos já botou aí como estacionamento, né? Mas o mais interessante é aquela entrada dele, que eu não me esqueço, a entrada da sede, né? O Ramos, por que tu vai botar isso? Isso aí é flor nascendo ainda do vaso, que coisa. Eu digo, mas dentro de vaso não é flor, né? Mas olha, o Ramos tem muita história, vai ser a gente que conviveu com o Ramos muito tempo, né? A gente sabe a história dele. Olha, eu faço algumas perguntas aqui a todos os motoclubes, né? Como é que está a situação aí no Rio de Janeiro, quer dizer, na visão de vocês aí, em relação
a Serol de Pipa. Como é que Em está essa relação situação? As linhas linha chilena. indianas, chilenas, Linha Fala, minha chilena, diretora. Minha diretora é de Maricá, que é a mais nova, o núcleo mais recente. Está aqui, chegou agora. Veio de Maricá só para prestigiar. Hello, cheguei. é, eu- se como é, você como é, quiser, eu posso comentar um pouco sobre isso. fiquem à vontade. Porque Olha só, existe um pet que eu conheci há pouco tempo, entrevistando o Motoclube do Ceará, o Motoclube Rota 85, Eu e tinha parece assim que tem algum lugar. pet nacional contra o Serol. Né? Queria saber se essas coisas, como é que vocês estão tendo a visão disso? O que vocês estão fazendo para acabar com isso? Eu sei que bom, tem a respeito disso, né? Mas no Brasil nem toda lei é cumprida, né? E como é que vocês já Exatamente. passaram por alguma situação difícil? Então, diga aí, fica à vontade. então vamos lá, Magés. Bom, primeiro de tudo, o uso da linha Concerol chilena, ela foi criminalizada para o usuário e para quem fornece, para quem vende. Certo, Tornou-se crime inafiançável para as pessoas que fazem uso disso. Existe um, a mídia não divulga o número exato de acidentados por essa prática criminosa, ela não divulga e fica mais no boca a boca. Por um acaso, se a Andréa quiser pegar o celular e mostrar, eu estou olhando para minha moto aqui e eu fui vítima há pouco tempo, ainda não deu nem tempo de trocar, da linha chilena. E eu posso te mostrar o estrago que ela faz e rápido. A minha sorte é que ela pegou na canela da moto e um pouco na lateral e o resto na antena. Senão ela tinha vindo em cima de mim. E aonde foi que aconteceu isso? Aonde aconteceu isso? Na estrada? Que lugar? Não, aconteceu na linha amarela. Eu Né? sofri 2 vezes na linha amarela. Essa e sofri a outra vez que enrolou na viseira do capacete no pedágio e eu cheguei a cortar a mão. Mas essa foi bem rápido. A maioria dos motociclistas hoje, entenda-se, o profissional que roda de moto ou nós que somos usam a moto mais para lazer, hoje, quando é época de férias e tem uma incidência maior de pipa no ar, todo mundo roda de antena puxada. Geralmente, a gente tem 2 antenas em cada moto. E, assim, tem tido uma campanha muito forte da linha amarela, tem tido uma campanha muito forte até do próprio Detran, da prefeitura em relação à proibição. Mas Existe um movimento grande também dentro do motociclismo. dentro do motociclismo existe um movimento bem forte, bem crescente, mas o problema base disso tudo é cultural. Existe aquela cultura de soltar pipa, né? E a cultura, infelizmente, da prática dessa linha que já ceifou tantas vidas, cara. Infelizmente é isso. André, outra coisa, outra pergunta que eu queria fazer. No Rio de Janeiro tem 2 associações, né, de motociclismo. Tem a AMO, né? Uhum. E tem a outra que se chama, bom, a Federação de a Motociclismo. federação, né? De motoclube. Vocês pertencem a alguma associação dessa? Não? São associados?
Não, Não. Hoje os Aranhas está na UMB, na União de Motoclubes do Brasil. Está inscrito na UMB. É onde essa associação é? O Abel, não sei se você conhece o Abel, do Fênix da Liberdade. Ele está concentrado em Araruama. Então são 3 associações que tem hoje? Que eu saiba, do meu conhecimento, tem a AMO, que hoje o presidente, quem é? Ricardo, né? eu não sei. É o Major. Depois, O presidente é o Carmo Maggiolo, que é um professor de direito. Ele era vice do Aloysio. Depois que o Aloysio faleceu, eu perdi contato direto. E assim, Majeste, hoje em dia, não é que a gente esteja aqui para criticar ou para colocar louros em ninguém, mas a atuação de qualquer dita representação de motociclista é muito ínfima, é totalmente irrelevante. É mais política do que... Quer dizer, eu posso até dizer que é totalmente política, totalmente de cunho político. Não tem nada de vantagem para motociclista. Tá certo. Bom, minha gente, amigos internautas, nós estamos entrevistando o Motoclube Aranhas do Asfalto, a presença da nossa presidente, Andréia, e do nosso amigo Cid, com as passagens dele pelo motociclismo e pelos Aranhas. Andréia, eu estou perguntando a respeito da associação, porque quando morava no Brasil, eu tive uma dificuldade muito grande da gente estacionar a moto no centro da cidade, tá? Fica pior, pode ter certeza que fica pior. Olha, então, eu vou te dizer da experiência que eu tenho. Você sabe que a Europa é um continente pequeno, né? E eu viajo todo mês de janeiro, estive na Alemanha, na Itália, na França, na Suíça, em Portugal. E você vê um mar de motos lá, aquela frase, você só não vê a moto estacionada no pé do guarda, mas a moto tem uma preferência muito grande para estacionar no centro da cidade. Aqui na Espanha, existe também uma grande vantagem, Cid e Andréia. Aqui na Espanha, se você tem carteira de motorista, carro, você pode dirigir moto até 125 cilindradas. Entende? Então, tem muita gente com carro na garagem e vai para o centro da cidade de moto. E não tem cobrança nenhuma, o que é uma grande vantagem, né? Então, eu perguntei a um presidente da associação aí no Brasil. Dá licença, só um minuto, Jorge. Só um minuto, Jorge. Aranhas, por favor, eu não estou conseguindo ouvir o entrevistador. Tá? Obrigado. Meu diretor, o som está baixo justamente por isso. 2 minutinhos, deixa acabar a entrevista que a gente vai botar o som de novo. Pode falar, Jorge. Muito obrigado aí. Desculpa. Então tá? É isso. Eu perguntei a um presidente de uma associação o que ele podia fazer, porque a moto ocupa um espaço muito pequeno. E você vai ali na Santa Luzia, eu me lembro disso muito bem, você tem o quê? 20 motos, né? E você fica numa situação, a moto parece que é criminalizada aí no Brasil. É só você vindo para a Europa para você ver a facilidade que você tem, além dessa informação que tem,
de você ter carteira de motorista e poder dirigir moto até 125 cilindrada, que é a maior parte das motos no Brasil, que é 125, 150, qualquer coisa assim. Né? Então, por que vocês não, como motoclube, por que vocês não lutam por isso? Não é interessante para vocês ter estacionamento Seria no centro da ótimo, mas seria uma maravilha. O problema, Jorge, tem muita coisa embutida, né? Você vê a cultura aqui, a cultura daí, né? O motociclista daqui, o motociclista daí, né? A educação do trânsito é muito diferente. É muita coisa. Eu costumo dizer, a minha ocupação hoje, eu sou taxista, do Amarelinho, sabe? Aham. Táxi, amarelinho, tudo direitinho. E assim, eu vejo tanta coisa, e eu costumo dizer que assim, 95% dos problemas no trânsito que nós temos, a nível de Rio de Janeiro, tá? Não estou nem falando Brasil. Rio de Janeiro, 95% dos problemas no trânsito, todos se devem à falta de educação, à intolerância e à negligência no trânsito. Os próprios motoristas são culpados do caos no trânsito que existe hoje, aqui no Rio. Os próprios motociclistas. E os também. motociclistas também. Porque também a gente não pode. Vamos generalizar. Tem muita moto 125? Tem. Mas tem muita moto 125 que é utilizada para trabalho, né? E tem muita moto 125 que é utilizada na estrada, para passeio. E são pilotagens diferentes. Você está me entendendo? São pilotos Claro. e pilotagens diferentes. E aí a falta de respeito às normas, às sinalizações, é complicado. Eu volto a bater numa tecla, cara, que o problema disso tudo é cultural. A gente não tem uma cultura de educação no trânsito. Não. Hoje no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, porque eu não rodo só no Rio de Janeiro, né? Eu rodo a nível Brasil. E, então, qualquer capital que você vai, hoje o que está instaurado é o primeiro eu, amigo. Então, o próprio motociclista de moto pequena, ele é o primeiro a não se colocar em risco, ele coloca todo mundo em risco. Ele, o carro, o companheiro que vem atrás dele, enfim. Então, a gente não tem uma campanha de educação no trânsito. Com o nosso sistema de tirar a habilitação, uma prova que não oferece nenhuma segurança, não acrescenta nada com uma pilotagem diária. Verdade. Entendeu? Então, eu acho que, primeiro de tudo, a forma de tirar a habilitação tinha que ser revista. A questão da educação do trânsito, ela tinha que ser priorizada. A gente deveria ter muito mais aulas educacionais do que multas infracionais. Então, cara, fica disso. Deixa eu te dar um exemplo. Eu concordo com você em alguns pontos. Mas tem um ponto que eu acabei de falar agora. O cara não tem carteira de moto. E ele dirige uma moto 125. É claro, você falou uma coisa certa. É questão de educação. A Europa está muito mais avançada na educação. Mas também tem uma coisa. A Espanha, por exemplo. A Espanha, a França, a Alemanha, que eu já visitei, claro. Eles passaram por uma guerra civil, né? O povo tem outro tipo de consciência. Então, no Brasil, eu acho que o que está faltando... Olha,
O podcast Rádios Online não trata de assunto pessoal nem de política, mas, complementando esse assunto, eu acho que o brasileiro também ele esquece seus direitos, sabe? Porque eu acho que o motociclista tem que exigir. Eu preciso de mais estacionamento. Eu vou ter em quem? Naquele cara? Olha, eu quero estacionar minha moto, pô, no centro da cidade. Eu quero. Para mim é mais econômico, entende? Então, tem certas barreiras que a Europa, por exemplo, conquistou, que o Brasil precisa conquistar. A verdade é essa. Aí a gente vai entrar em outra coisa. O caso da pergunta não é esse, né? O caso é realmente que a gente sente falta de estacionamento de moto nos grandes centros. Isso aí, até por quem trabalha com a moto, né? Motoboy, o pessoal tem uma maior dificuldade de estacionar a moto, né? Agora, em relação a isso, também tem um acontecimento muito grave, né? Alguns anos atrás, né, o Cid e Andréia, o motociclista, alguns anos atrás, o motociclista ele era discriminado pela maneira como ele se vestia, pela aparência dele. Nós sabemos que no motociclista você tem porteiro, você tem médico, engenheiro, você tem. A gente não vê a cilindrada da moto nem a profissão da pessoa. A verdade é essa. É uma irmandade muito grande que tem no motociclismo, né? É aquela história, se você enguiça com o carro na estrada, ninguém para. Mas se você enguiça com a moto, daqui a pouco você tem aí alguns motociclistas perguntando, irmão, está precisando de alguma coisa e tal. Então existe esse relacionamento. Você me fez lembrar Mas hoje... aqui. A não ser que fosse o Jeremias Ramos no carro, cheio de compete lá, né? Com pantera, com aranha e tudo, aí todo mundo parava. Mas tem uma situação diferente. Eu me lembro que eu fiz um encontro em Bom Jardim, na época que eu participei da UBEM. Não sei se o Cid chegou aí. 2 encontros que eu fiz em Bom Jardim, estado do Rio. Então eu tive que reunir. O prefeito lá era meu parente, a família. Eu tenho família lá, então eu tive que reunir a comunidade na biblioteca. Marquei uma reunião e disse: olha, vem uma turma aí que vocês não se assustem. Vai chegar uns caras com caveira, vai chegar uns caras barbudos, vai chegar uns caras. Vocês não se assustem, porque essas pessoas têm todo tipo de profissão. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso, Cid e Andréia? Porque hoje, na verdade, o que está acontecendo no Brasil é que algumas pessoas, quando vê se aproximando um piloto e um garupa, estão começando a ficar assustados, né? E está havendo muito assalto com motociclista, bandido, né? Bandido que está dirigindo moto, né? Então isso aí está criando um certo pânico, né? Não é o caso. Eu acho que distingue hoje quem está de colete, quem está com uma moto diferente. Então, o que vocês me dizem disso aí? Como é que está essa situação aí, a violência? Que muita gente que sai do país, eu não sei se você sabe, Cid e Andréia, eu não sei se vocês sabem, eu faço um programa que se chama Fuga de Talento, nesse canal. Está escutando? Estou vendo. Então, eu faço esse programa onde eu entrevisto brasileiros. Você tem brasileiros que moram, que migram. Alemanha, Rússia, Noruega. Você se entrar no YouTube, você vai ver essa entrevista. Então, por que a pessoa sai do Brasil? A maior parte? Pela violência, né? A violência é uma coisa que está afastando as pessoas, né? A violência. Uns saem para ter uma cultura melhor, né?
Um sai porque não aceita o regime que está sendo implantado, essas coisas todas. Então, como é que está o caso da violência aí no Brasil? Bom, com relação, vamos falar primeiro da evasão dos brasileiros, né? A maioria dos brasileiros hoje, eles buscam a saída do país pela questão de qualidade de vida, né? A qualidade de vida, ela interfere no padrão financeiro, no padrão segurança, enfim, ela leva um todo, né, dessa grande saída de pessoas. Mas na questão segurança de motociclista, hoje, dentro dos grandes centros, está bem complicado. As pessoas falam muito do Rio de Janeiro, mas eu acredito, e pela vivência que eu tenho, de estar muito em São Paulo está muito mais violento do que o Rio de Janeiro. Em São Paulo, você quase presencia um assalto à moto em cada sinal. Aqui no Rio de Janeiro, a gente já consegue circular com mais tranquilidade. Por exemplo, eu rodo à noite, eu saio para viajar de madrugada e as rotas de saída do Rio de Janeiro você conhece bem, que são Dutra, Ponte Rio-Niterói, ou Serras, entendeu? Então, eu não me incomodo de sair 2, 3 horas da manhã para viajar, eu me sinto até mais seguro. O Rio de Janeiro tem horários críticos de assalto, ao passo que em outras capitais eu já desconheço esse tipo de coisa. O nosso diretor aqui, ele está sempre no Espírito Santo, o Edson. E ele fica nessa ponte Rio-Espírito Santo, Rio-Espírito Santo, vai para Prado, volta. Ele é um cara que podia até falar sobre isso. Ele roda muito lá e muito aqui. E assim, em conversas aqui na sede, ele já cansou de falar também a dificuldade que é na entrada do Rio, as entradas e saídas do Rio. Entendeu? É Dutra, é 101, é 040, mas entradas e saídas. Aqui dentro mesmo, já é o que o Sidão estava falando, é meio que pontual. Assim, você tem regiões em que a gente já sabe que em certos horários sempre acontece, né? E realmente as estradas estão ficando mais complicadas. A gente vê que houve um aumento dos roubos de motocicletas de alta cilindrada, que antes não era tão visto, né? Você vê, hoje em dia, o que você vê uma caça às Harley Davidson, por exemplo. Nem as Big Trails também. Né, Edson? Você estava falando outro dia sobre isso, não foi? Uma viagem tua pro... o Edson volta e meia, ele senta aqui, a gente conversa e ele bota as experiências dele de estrada e realmente, assim, aqui dentro tá um misto, mas as entradas e saídas do Rio, a procura por motos mais de alta cilindrada está sendo crescente. Eu tive em São Paulo tem muito desmonte de moto, né? Eu ia uma feira de São Paulo no meu trabalho, né? E eu me lembro que ali não é na São João, não. Tem um nome de uma rua lá que você tem desmanche demais de moto. Santa Efigênia. Tem outro. Santa Efigênia tem muita parte elétrica, mas tem uma outra rua lá, rapaz, que é impressionante. O que você quiser, você consegue. Bom, deixa eu perguntar outro assunto aqui, que esse assunto é um assunto, às vezes, até meio político. Como é que estão os encontros de moto? Tem tido maior frequência? Diminuiu com a crise? Como é que vocês estão vendo isso? Olha, está voltando, os eventos. Está voltando. Pós-pandemia, está voltando. Semana passada eu estava em Paraíba do Sul. Foi, para variar, um evento top. Sempre é.
É muito bom o evento de Paraíba do Sul. E estão aparecendo novos eventos, novos encontros. Esse eixo de Rio, São Paulo, Minas, é um eixo que é bem rico nos eventos, né? Eu conheço alguns de São Paulo, daqui do Rio, Minas alguns também, que assim, eu faço questão de ir. São Fidélis é um evento maravilhoso. Rio das Ostras esse ano e ano passado não fui por motivos óbvios, né? Não deu para ir para Rio das Ostras. Tem um evento novo agora em Silva Jardim. O ano passado foi o primeiro ano, muito bom. Começou assim. Adorei. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Foi um evento que começou já com o pé direito. Muito bom. Muito, muito bom. E assim, aquele evento motociclista para motociclista. Sabe? Mas Silva Jardim Pessoal que é sempre teve, né? Não, mas parou, acabou. Passou um tempo, voltou. passou anos sem evento. E aí, Foi o inclusive, primeiro de foi muitos. foi o primeiro pós, sabe? E assim, quem está montando o núcleo lá, se eu não me engano, é o Lobo Solitário, que é de Iguaba, né? Eles estão com um núcleo lá em Silva Jardim e estão investindo no evento de Silva Jardim. O negócio tá legal. E eventaço. E assim, tem vários outros. Saquarema vai ter agora. Mês que vem. Esse mês, dia 24, 25, 26. Também é outro eventaço. Saquarema também é evento. Arrebenta. E assim, estão aparecendo novos eventos, assim como aparecem novos motoclubes, né? Existe essa linha aí, né, de novos motoclubes na área. Esses novos motoclubes vêm investindo em eventos, entrando em contato com prefeituras, com, sei lá, associação de comerciantes e da cidade e vão montando seus eventos. Me tira uma dúvida aí. Aqueles amigos, Bagulhão, ainda tem a barraca dele, o abençoado que vende óculos, essa turma ainda trabalha? O abençoado tem, sim. Bagulhão, não, acho que o Bagulhão se aposentou. Tem o Jamaica, que Jamaica está aí, firme e forte até hoje. Porque eu me lembro, o abençoado então me deu um porta-óculos, eu comprei mais de 50 óculos, foi com ele. Ele me deu um lugar porta-óculos. Então foi com você que o Ramos pegou essa mania de óculos escuros, né? Minha querida, olha, ele me deu até um porta-óculos. Quando você vê o abençoado, por favor, dá um abraço, mas Jéssica mandou. Andréia, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista. Tem alguma pergunta que você gostaria? Não, nós temos 1 hora de programa, já temos 1 hora e 9 minutos. Tá bom. Rapaz, eu quero saber quando é que você vai vir aqui, dar uma voltinha aqui nos Aranhas, para relembrar as coisas aqui ao vivo e a cores. Olha, Andréia, como eu falei antes, eu participo de 3 programas. O Rádios Online, que é esse. Amanhã eu participo Políticas em Foco, que é nesse mesmo canal, de um amigo. E eu tenho o programa Fuga de Talento, que eu falei agora, né? Uhum. Eu entrevisto brasileiros que estão morando em outros países, né? Então, eu tenho esses 3 programas. Então, eu estou aposentado no Brasil, mas eu estou trabalhando agora aqui esses programas vão para o YouTube, né? Nós estamos com o canal aí do Gil, Rede Ambiente TV. Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver os programas que nós temos lá. Depois você me passa, Jorge, pelo Zap, as diretrizes direitinho, tudo bonitinho, para a gente poder seguir, né? Olha, nós vamos parar a gravação daqui a pouco, mas depois a gente vai voltar a conversar. E outra coisa, quando a gente parar a gravação, você não desliga teu celular até entrar toda a gravação, tá bom? Tá bom, pode deixar. Então, as suas considerações finais, que nós estamos encerrando. Agradeço, uma honra
enorme de poder participar, de poder levar o nome dos Aranhas, né, com toda essa sua, com seus seguidores, né, por onde você consegue divulgar seus programas. Então, assim, eu agradeço muito, muito mesmo essa oportunidade de poder falar do Ramos, poder falar do legado que ele deixou para gente, dos Aranhas. E é tão bom saber que você participou disso, você pôde me ajudar também a lembrar, a trazer certas lembranças que foram maravilhosas. Eu só tenho a agradecer, só isso. Muito obrigada mesmo, Jorge. Valeu. Olha, amigos internautas, essa entrevista com os Aranhas do Asfalto e todas já realizadas estão no YouTube, basta acessar no canal Rede Ambiente TV, podcast Raidos Online, e não esqueça de compartilhar e dar o seu joinha. Edição, puxa o arame, cuidado nas curvas e acelera com Raidos Online.